pessoas que escutam este nosso podcast. Aqui é a Yuri e a gente tá com mais um episódio do Not So Kawaii. E a gente vai começar se apresentando e falando um pouco sobre as nossas redes. Eu sei que tá meio que no susto, mas se você quiser conhecer mais sobre o nosso podcast, você pode nos seguir no Twitter, em que nosso arroba é NS Kawaii Podcast. Lembrando que Kawaii tem 2 Is, então soletrando fica NSKAWAII Podcast. E também pode mandar um e-mail, que é a mesma arroba, né? Tipo, nskawaiipodcast, @gmail.com. A gente ficou muito feliz, porque a gente já recebeu um e-mail. Eu achava que ninguém escutava. Abraços pro Garcia. Não, a gente ia deixar o e-mail pro final, mas não conseguimos controlar a emoção. Foi muito bom. Nossa, lágrimas. Então, se você quiser conversar com a gente, mande um e-mail. Também temos a página no Facebook, que toda vez que sai um episódio novo ou algum conteúdo relacionado aos episódios, a gente posta por lá. E o tema de hoje é sobre como a gente se enxerga e como a sociedade enxerga a gente. Então, basicamente, para quem ainda não nos conhece, que eu acho que a maioria das pessoas, manda um e-mail para falar que você tá escutando, por favor. O ego ajuda. Nós somos 3 descendentes de asiáticos, no caso, descendentes de japonesas. E um dos enfoques, um dos temas principais aqui no podcast é como é ser uma pessoa, né, tipo, descendente de imigrante aqui no Brasil. Em especial, nesse episódio, a gente quer contar um pouco sobre como que foi a nossa experiência de vida até agora, né? Tipo, então, como a gente também não se conheceu ainda, a gente já gravou alguns episódios, mas nunca se apresentou devidamente, a gente decidiu aproveitar essa oportunidade de trazer esse tema junto com a nossa própria experiência de vida. Aí, quem quer começar? Não! Não quero! Miyuki! Eu sou a Miyuki, eu tenho 28 anos, eu sou da terceira ou quarta geração, depende de que lado da parte de mãe que você vê, de japoneses. Eu nasci no Rio Grande do Sul e não tive muita experiência na infância com o convívio de pessoas dessa mesma descendência nas cidades em que eu morei. Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre eu não lembro muitas coisas. Morei em outras cidades do interior do Rio Grande do Sul e, tipo, era só eu e a minha mãe ali de japonês. E era um tratamento meio estranho, tipo, olha, japonesa esquisita, pessoa esquisita já de cara visualmente, né? Principalmente quando eram cidades só colonizadas por alemães, italianos. Então ficava até aquela coisa meio de um certo preconceito até de... Sei lá, você não é europeu, né? Você não tem um sangue europeu junto, né? Uhum. E eu não tinha muita noção dessa diferença ao mesmo tempo. Não só por não ser, por ser criança, mas também por não ter muitas referências, né? Tipo, eu entendia que os meus avós tinham olhos puxados, meus tios tinham olhos puxados, a gente só se via mais ou menos, a gente não morava na mesma cidade. Mas eu não conseguia entender por que as pessoas olhavam pra gente, assim, de uma forma diferente, conforme passava na rua. Eu acho que eu comecei a ter uma certa noção dessa diferença visual com a programação na época pra mim, que era de programas infantis da extinta TV Manchete, que tinha bastante tokusatsu, que é live action de heróis, tipo Inspector, tipo Patrine, Kamen Rider. Daí era aquela coisa que eu tinha como espelho, de certa forma. Eu não sabia assim, tipo, eu sou japonesa, eu sou parecida com isso, mas meio que intuitivamente eu sabia que, isso aqui é mais parecido comigo, sabe? Mesmo não tendo muito contato com tradições na minha família, até pela distância geográfica, eu fico admirada com vocês, em relação a vocês, porque às vezes eu falo nas conversas alguns fragmentos, tipo, a gente tá cozinhando gyoza, a gente tá fazendo uma coisa diferente, soba, né? Udon, e tipo, reunindo toda a família pra isso, não sei o que é isso. Então, basicamente, experiências diferentes. Meu nome é Miwa, eu tenho 31 anos, já sou uma mulher. Uma mulher feita? Uma mulher feita. Sou descendente de japoneses. Decidida, assim, poderosa, sucesso.
e descendente de japoneses terceira geração, que o povo sempre pergunta, né? Ai, você é não sei, você é o quê? Né? Eu sou Sansei da terceira geração. Nunca pergunte se a pessoa é não sei o que ou não sei, tá? Por favor. A gente já tá fazendo essa introdução porque as pessoas sempre perguntam, né? Pelo menos pra mim, assim, pegar Uber é tipo uma experiência de dar essa descrição. Você já tem o roteiro do... Você é daqui. Você é brasileira, mas você fala japonês? Mas Você já foi para lá? É verdade. Tá, tipo, eu não ligo tanto pra isso, né? É uma curiosidade, assim, mas um pouco chato, né? Não pela curiosidade da pessoa, mas por ser sempre tratada como diferente, né? Ou de fora. Assim. Porque você quer se sentir brasileiro também, né? Sim. Até a gente pensou muito sobre esse tema, se a gente gravava ou não, mas a gente conversou e nós somos 3 descendentes de japonês. Assim, a gente não pode falar por todos os asiáticos, porque a Ásia, né, gente, é um continente. Exatamente. Tem vários países. Tem vários países, mas a gente pode falar da nossa experiência, porque eu não vejo muito... Tipo, até a gente comentando entre a gente, blogueiras asiáticas. Onde estão? Cadê a representatividade? A gente... Toda japonesa conhece a Joyce Kitamura. Linda. Linda, maravilhosa. Maravilhosa, diva referência. Nossa referência japonesa. E de maquiagem, por sinal. De maquiagem. Mas não temos muitas, assim. Não tem um leque tão grande igual pra... E referências, né? Igual pra brasileiros. A gente é brasileira, né? Olha aí, ó. A gente se auto-tornando estrangeira. Essa bota. A gente veio pra falar, assim, dos tropes do cinema, mas também falar um pouco disso, até pra eu ter essa fala, assim, né, meio atravessada de separar brasileiros de japoneses, né? Mostra o quanto a gente até se sente fora, né? Exato. Mesmo desde criança, assim, que a gente combinou de falar um pouco da experiência. Desde criança, assim, por exemplo, na minha escola, eu estudava numa escola particular, fui privilegiada, né? Mas era uma escola de crianças brancas e ricas. Só que também tinha muitas crianças japonesas. E basicamente era meio que uma obrigação das crianças japonesas andarem junto com as crianças japonesas e as brasileiras com as brasileiras. Não era porque eu queria andar só com os japoneses, era porque era obrigado. Tinha uma menina lá que sofria muito bullying, que eu até já falei, acho que em outro episódio. No episódio da autoestima, eu acho. Eu espero que ela esteja bem hoje em dia. Onde você quer que esteja ouvindo esse podcast. Me desculpa por qualquer coisa. Mas ela era obrigada a andar com a gente por ela ser japonesa, né? E daí depois, quando você tá maior, você vem um questionamento de por que anda só com japonês? Só que, sabe, eu não sei o quanto que é uma divisão que você põe ou que são outras pessoas, né? Enfim, eu tenho várias questões que a gente vai conversar. Mas é isso. A apresentação tá boa. Ok, agora que as nossas 2 maravilhosas convidadas já se apresentaram, eu vou me apresentar também. Eu sou a Sayuri. Na verdade, não me soa muito natural falar assim, porque esse não é o meu nome verdadeiro. Infelizmente, apesar de ser descendente japonesa tanto quanto a Miu e a Milky. Na verdade, ela é uma alemã. Só estou me passando por japonesinha aqui. Mas minha família não pôs nome japonês em mim, então eu só tenho nome não japonês. Então eu inventei um nome que seria o meu nome, né? Minha mãe falou que se eu tivesse um nome japonês seria esse. Mas eu não tenho registrado e ninguém me chama assim, então eu ainda não considero o meu nome. Isso é uma realização de um sonho. Isso é uma realização pessoal, né? Agora eu tenho um nome japonês dado de mim para mim mesma. Mas eu acho que isso também tem a ver um pouco com a minha experiência enquanto japonesa descendente, assim, né? Bom, eu tenho 25 anos e, diferentemente da Miwa e da Miyuki, eu não me sentia muito japonesa quando eu era criança. Eu não percebia essa diferença, assim. Porque ninguém quase falava, tipo, olha, uma japonesa. Ou, oi, você é japonesa? Eu às vezes ficava pensando, nossa, será que eu não tenho cara de japonesa? Assim, mas eu tenho cara de japonesa. Eu acho que as pessoas só não ligavam, porque, sei lá, a gente mora todas na mesma cidade, mas, por exemplo, a Milky morava numa cidade mais do interior e de um estado que não tinham muitos imigrantes. Então, realmente, as pessoas não estavam acostumadas a ver, né? Mas aqui... Pode falar? Pode falar.
Mas aqui em Curitiba, onde a gente mora, eu acho que até já tinha uma certa quantidade e as pessoas não ligavam muito, assim. Ao menos nunca sofri bullying por isso, nem nada. Eu não sei se eu já contei isso em outro episódio, mas meu pai, quando eu era criança, e meu irmão, ele preparou a gente pra ir pra escola, assim. Ele falava, se as crianças pegarem no pé de vocês e ficarem, tipo, enchendo o saco porque vocês são japoneses, tipo, não liguem e tal. Daí ele até falou... Que bonitinho. Tipo... Pô, que teu pai. Eu acho que meu pai sofreu esse tipo de bullying na época que ele era criança. Porque ele até falou, tipo, quando eu era criança, cantavam uma musiquinha que era bem assim, japonês da cara chata, come queijo com barata. Daí ele falou, se falarem isso pra vocês, não liguem, não tem nada a ver, não sei o quê. Fiquei a infância e a adolescência até hoje esperando, ninguém nunca cantou essa música pra mim, só meu pai. Pô, para de dar ideia aí. Espero que continue não cantando, né? Pare com isso. Mas talvez essa diferença também vem disso, ó. Teu pai já te preparou pra outras coisas. Pois é. E também da tua sensibilidade, às vezes algumas coisas. Porque bullying também é meio isso, né? Não faça porque você não sabe como a pessoa vai reagir, o que machuca cada um. Né? Tipo, eu tenho problema lá que a gente falou de autoestima no primeiro programa com beleza. Outra pessoa vai ter com inteligência, outra pessoa com orelhas. Sabe? As pessoas não dá pra entender. Não, isso é verdade. O que pega em cada um é bem diferente, né? E tal. Mas eu acho que também, eu não sei, no meu colégio não tinham tantas crianças japonesas também. E a única vez, assim, que eu percebi que as pessoas percebiam que eu era japonesa foi uma vez que um piazinho veio no recreio perguntar se eu sabia quem que era o criador de Pokémon. Ah, que bonitinho. Eu conheço meu tio. Eu te apresento. Daí, tipo, eu lembro que na época eu sabia responder, só que eu era muito tímida e eu não falei nada. Quem era o criador? Era o Satoshi Tajiri, alguma coisa assim, ó. Já não lembro mais, mas eu lembro que eu sabia. Me apresenta. Porque eu adorava Pokémon, mas daí eu fiquei... Dei aquela risadinha de japonesa e não falei nada. Mas enfim, então acho que justamente porque eu não me sentia tão japonesa, não tinha tanto contato com a cultura, eu também me identificava mais com... Tipo, eu não tinha muita referência de, tipo, personagens japonesas. E eu achava que, eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então, sei lá, se é legal ser patricinha loira, eu quero ser uma patricinha loira. Eu não precisava que eu precisava ser uma japonesa patricinha loira, sabe? Então era uma coisa meio... Até porque não tinha drama na época dele. Então não tinha muita referência assim. E eu achava que qualquer menina servia, tipo, que servisse de inspiração, assim. Mas ao longo do tempo, assim, a gente vai percebendo que é muito interessante ter mais vínculo com a cultura, né? Porque eu me sinto bem adaptada até a cultura brasileira, de certa forma. Só que por causa disso, eu nunca também fui tanto atrás de aprender japonês. Tipo, só fui tentar aprender japonês quando eu fui pra faculdade. Fiz 1 ano e meio, não sei nada, e ainda saio por aí rindo. Não sei nada, só sei falar, tipo, watashi wa sayuri desu. Daí, ou então, tipo, nihongo wakarimasen, que é tipo, não sei falar japonês. Pronto, tá para o código. Daí eu penso, não, eu tinha que ter mais orgulho das minhas origens, não ficar, não sei falar, sabe? Sei lá, eu começo a querer me reencontrar mais com a história da minha terra ancestral. Pois é, eu acho que também é bom, eu acho bom, é saudável que você não teve, sabe? Essa ruptura, assim. Porque o que eu vejo são, igual eu falei, existe uma cultura de diferenças, como se fosse, né? Existe um preconceito também, né? É uma cultura que diferencia as pessoas. Você é japonês, você é branco, você é negro. Existem vários tipos de preconceito e cada um reage de uma forma, né? Então, eu acho saudável que isso não te afetou, sabe? Pra mim, assim, afetou de certa forma. Não quer dizer que eu sofri, são histórias que hoje em dia você conta e dá risada, mas que eu não quero que outras pessoas ao mesmo tempo passem, sabe? Por exemplo, o meu irmão, ele tem um amigo que é japonês. Você acredita? Meu Deus, eu pensei que era normal. Ele é japonês e o meu irmão tá dando risada, que os amigos dele davam risada, porque ele não queria sentar perto do meu irmão. Porque, eles ficam falando que o japonês só fica juntos, fica perto. Daí meu irmão ficava sentado do lado dele pra Parzinha de vaso. Só que essas coisas são meio engraçadas, porque, sabe, são várias pequenas coisas, assim, tipo, 2 pessoas brancas que sentariam do lado da outra. Ninguém tá ligando, sabe? Mas se a gente, nossa, é aquele japonês que só anda com japonês, olha o tipo, Olha sabe? só, estão conspirando já. Mas Eu tenho uma amiga que ela gosta de japoneses, né? Ela sempre teve ela sempre gostou de japonês, teve namorado japonês. E daí uma vez a gente tava conversando e daí tava falando de um cara japonês que é muito gato e falando dele, nananã. E daí ela falou, mas ele tá namorando uma japonesa. Eu odeio esses japoneses que só namoram japonesas, sabe? Assim, ela falou revoltada. E daí eu fiquei, tipo, na hora só, mas eu adoro. Tirei só que depois eu fiquei pensando, por que, tipo assim, um japonês não pode namorar uma japonesa? Ou pode, sabe? São pessoas.
pessoa não pode namorar uma pessoa, sabe? Assim, é um negócio que te diferencia, sabe? Como se... Enfim, não sei explicar. E eu acho que ela não percebeu a falácia da fala dela, porque se ela mesma só gosta de japoneses, por que os japoneses não podem se gostar entre si? Pois é, porque tem que... Porque daí, tipo, daí é o preconceito reverso, né? Como Não, mas eu até ia falar, assim, defendendo os brancos. Existe japonês bem preconceituoso. Porque eu acho que assim, eu não sei tudo exatamente como é que foi quando chegaram as colônias, mas da mesma forma que o mundo não se abriu muito pros japoneses, no começo acho que os japoneses também não se abriram muito pro mundo, porque eles não pretendiam ficar, né? Eles pretendiam voltar, aparentemente, né? Os primeiros imigrantes, assim, né? Sim. Então eles talvez não queriam tanto casar com não japoneses também, Mas né? também eles não conseguiam socializar. Por causa das barreiras linguísticas também, né? Exatamente. Quem era brasileiro achava os costumes japoneses muito esquisitos. Aí tem a barreira linguística pra ferrar. Então, a lógica é você se reunir com o seu grupinho, né? E ficar ali isoladinho no seu grupinho, né? Até pra falar de um negócio que é um pouco relacionado com isso. Que vocês viram, não sei se vocês viram um menino que tava falando sobre isso no Face. Que eles vão mudar o nome da Liberdade lá pra Liberdade Japão. Yes. O bairro lá em São Paulo, né? E daí ele tava falando sobre como isso é errado, porque antigamente era uma praça que eles, acho que enforcavam negros, né? Cara, eu não tenho certeza, eu achava que era refúgio. A praça toda tem toda uma história, não é liberdade por causa dos japoneses já, né? Já vem dessa luta dos negros. Daí os japoneses começaram a ir pra lá. E daí, agora eles querem mudar o nome. Só que agora já não tem só japonês lá também. Tem várias culturas. Por exemplo, eu sempre vou lá, né? Que minha batia mora em São Paulo. E daí, poxa, já tá cheio de coreano, de chinês, de... Coreano e chinês. Boa parte. Boa parte. Mas, sabe, não tem por que mudar o nome. Foi, tipo, meio uma estratégia de marketing, não sei o que é. Só que o quanto isso também é meio isso, sabe? Fica aqui nesse bairro. Esse aqui é o bairro Japão. Fica aqui, sabe? Tanto os japoneses fazem pra si, porque você quer um lugar seguro pra ficar, porque você quer ter sua comunidade, quanto as pessoas também te colocam em caixinhas. Sim. E ao mesmo tempo tiram o lugar de outras pessoas, né? Porque daí, a Praça Liberdade Japão, que lindo. Os japoneses, olha que minoria maravilhosa. Daí os negros, não. Se tiver aqui, então não vamos mudar esse nome, vamos mudar essa praça, sabe? Enfim, é só um desabafo. Só que também não sei explicar o que eu tô sentindo. Tipo, como se fosse um apagamento da história, né? Em prol de outra, porque, tipo, deu o problema lá da Segunda Guerra, deu aqueles problemas de invadir em casa, apropriar-se dos bens pro Estado e tal. Então, teve toda essa questão de resistência, mas antes houve a resistência negra, né? Então fica meio complicado se apagar seletivamente a memória em prol da minoria modelo, a minoria que você gosta. E eles falam, né, do quanto essa minoria modelo foi meio criada pra um contraponto aos negros, sabe? Assim, sim. Como se fosse, tipo, tem os brancos, os brancos são o topo da cadeia. Daí tem os negros, nossa, os negros não são bons. Mas veja, eles são melhores, eles são, sabe? Como se fosse um exemplo de como... uma minoria deveria ser. Eu não sabia que era um contraponto nesse sentido, achei que era uma coisa independente. Até porque é muita sacanagem comparar uma coisa com a outra, porque, por exemplo, por mais que tenha sido sofrido, os japoneses vieram como imigrantes, não vieram arrastados como escravos, não é mesmo? Não só não vieram arrastados como escravos, como os negros tiveram políticas pra acabar com a história deles, né? Sim. Foram separados, não deixavam negros que falassem a mesma língua juntos. Depois ainda veio o Rui Barbosa e queimou todos os arquivos das pessoas negras que vieram pro Brasil. Então, várias pessoas que hoje em dia vão tentar achar o rastro, né, da história deles, de onde eles vieram, não conseguem. Então, como que você quer que alguém construa, né, uma coisa... Os japoneses vieram já com uma história milenar, uma cultura milenar de educação, sabe? Já sabiam plantar várias coisas que os brasileiros não sabiam. Já vieram... contribuir, teoricamente, né? Foi essa a ideia. Né? Tipo, os negros também tinham a cultura milenar deles, só que ninguém quis, né? Exatamente. Uma minoria em detrimento da outra. E daí essa minoria modelo fica como se fosse um... vejam como são bonzinhos, vejam como trabalham, vejam como são
são esforçados, são bons em matemática. Só que ao mesmo tempo, fique aí, sabe? Não saia desse... Não queira parecer ser a principal de uma novela sobre o Japão. Pelo amor de Deus, você... Não vai vender. Não vai vender, né? Você é bom, mas vá ser engenheiro, vá ser médico. Fique na sua caixa, né? Mas não- Pra que ser ator? Isso também, tipo, a gente não pode reclamar, lógico, porque nós estamos bem, né? Digamos assim, se for pensar, as mesmas histórias dos nossos antepassados, todos vieram pobres, sofridos, e hoje em dia tá todo mundo bem. Eu estudei em escola particular, só que eu acho que é meio difícil, até pra gente, esse peso da minoria modelo, porque daí parece que você não pode reclamar, sabe assim? Eu acho até estranho, pra mim mesmo foi difícil assim começar a perceber algumas coisas. Eu tenho vários amigos que só me chamam de japa, sabe assim? E eu achava estranho, mas normal, sabe assim? Tipo, me incomodava um pouco. O povo, ele é o João, ele é o Gabriel, eu sou a japa. E o Edo é o japa, sabe assim? Nossa, não tem identidade, né? E uma vez eu até falei disso, a minha amiga, tipo, foi reclamar. Eu, não tem problema, sabe? Ai, não quero ser a chata. Só que o quanto disso é te colocar nessa caixinha, né? Sim. Sempre querer, tipo, não acho que meus amigos fazem... Por mal, né? Mas... Só que acaba sendo um jeito cultural, sabe? Você perpetua a coisa porque ninguém foi lá e te censurou, né? Sim, porque querendo ou não tá. Eu tenho vários amigos gays. O movimento gay tá crescendo, tá conversando, tá falando, olha, isso aqui é errado, isso aqui não faça comigo. E a gente, eu acho que a gente fica muito não, tá tudo bem. Né? Não, mas isso... Não tem problema. Porque realmente a gente não tá sofrendo nada assim, sabe? Não tem japoneses sendo mortos. Só que... Tinha a Mil que vai falar de história porque ela arrasa, tá? Essa japonesa aqui. Não. Aqui. Só que a gente não tá sendo Japonesa modelo. É a japonesa modelo mesmo. Maravilhosa. Não. Uma deusa. Não. Uma japonesa. Não tem que ser. Uma japonesa, uma feiticeira. Eu tive que cantar aqui na minha cabeça. Sem completar a frase. Até que falhou a letra. Mas enfim, é lógico, os japoneses não estão sendo mortos, não estão sendo presos, não estão... Só que a gente não pode não conversar sobre essas coisas, sobre pequenos preconceitos que acontecem, porque tá muito, digamos assim, tá muito na nossa cara o que a gente é, sabe? Tipo, igual, por exemplo, judeus, eles sofrem muito preconceito até hoje. Mas, sei lá, você não sabe quem é judeu, sabe? A menos que seja, tipo, uma coisa ortodoxa mesmo, né? Eu tô falando isso porque a gente tem que tentar falar de todos os tipos de preconceito, porque é meio, sabe aquele texto que é meio clichê do Facebook, assim, faz minha culpa, né? Primeiro pegaram os rosas e eu não falei nada porque eu não sou rosa. Depois pegaram não sei o quê, daí eu não liguei porque eu não sou verde, sabe? Agora estão pegando os amarelos. Os amarelos, meu Deus do céu! Porque você não falou nada, né? Aí vai pelar. E a gente tem que falar que machuca também, sabe? Tipo, querendo ou não tá. Eu posso ser médica. E toda a cultura do Brasil fala que, você pode ser médica. Os japoneses são médicos. E tudo bem, que bom que eu posso ser médica. Mas por que eu não posso também ser atriz? Sabe? Porque quando eu quiser ser atriz, não vai ter nenhuma oportunidade, sabe? Ou vão rir, ou tipo, vão colocar... Olha, Giovanna Antonelli é bem mais bonita que você, não. Sabe? É uma questão mesmo de... A gente se sente mal, porque a gente tá bem. E lógico que tem vários grupos que estão sofrendo bem mais que a gente. Mas... A gente também quer falar. E se a gente nós que somos 3 japinhas fazendo um podcast, a gente não falar, ninguém vai falar. E tipo, desculpa se você não é japonês e não entende, tá pensando, para, sabe? Você tá bem, você tá na tua casa, você tá gravando um podcast, que já é um negócio meio de elite, né? Desculpa se você não entende, mas talvez não seja pra você, podcast. Talvez seja pra quem esteja nessa situação asiático, talvez seja quem tem interesse em se conscientizar, ou pelo menos ter uma mente mais aberta e descobrir novas realidades, novas percepções sobre o assunto. E, bom, temos outros episódios, né? Se você não tá gostando. Nossa, o Jagreto ficou bom. Ficou bom, então. É É isso aí, a gente recomenda. Mas a gente não é
é pistola em todos os episódios. Tá um pouco bravo. Ai, nos próximos. Nos próximos e nos anteriores. Não, coitada, pode ficar pistola sim. Desculpa, aqui não é kawaii, né? Porque eu tô aqui. Aqui é empoderamento asiático. A gente tentou dialogar, né? Agora é pistola. Parecia um pouco bravo. Porém, Não, mas eu tava brava pedindo desculpa. Não, mas desculpa. Perdão, de um jeito bem servil como o japonês. Isso é uma piada, tá? É, bem menos. Estamos agora voltando com o nosso segundo bloco deste episódio. E bom, quando a gente começou a nossa reunião, nossa discussão de pauta, que dessa vez foi um pouco na louca, devo admitir, meio culpa minha, mas assim, eu tinha jogado a ideia de que a gente falasse sobre os tropes, que são estereótipos de personagens, de personalidades, principalmente assim, em questão de filme, cultura pop, livros, porque não sei exatamente porquê, mas esse era um tema que sempre me interessou. E eu acho que a coisa mais marcante, assim, que eu tenho em relação a isso foi o dia que eu descobri que isso existia. Porque antes, assim, quando você assiste um filme e tal, você percebe que tem alguns personagens que são meio parecidos, alguns personagens que são recursos narrativos e tal. Só que eu não percebia, mas eu me identificava muito com o trope da Manic Panic Dream Girl lá, sabe? Que é aquela coisa da... Se você já assistiu o Scott Pilgrim contra o Mundo lá, é a Ramona Flowers, é a do... Aquele 500 dias com Summer lá, é a Summer. Se bem que eu não me identifico tanto com a Summer, mas essa coisa da ideia da menina que é meio... Tipo, vive num mundo assim, meio voada, mas ao mesmo tempo é a guia idealizada de alguém, só que... Ela não tem uma personalidade dela, se você for ver. Ela gosta de várias coisas assim, diferentinhas, assim. Tipo, ela parece uma fadinha mágica. Só que nas narrativas, nos filmes, ela só serve como degrau para que o protagonista homem, no caso, sei lá, o que seria apaixonado por ela, interesse romântico dela, ter uma progressão, assim, um desenvolvimento de personalidade. E o dia que eu comecei a ler sobre isso, eu fiquei uns 3 dias meio em choque, assim, porque eu percebi que eu era muito... Eu não sabia que esse trope existia, mas eu era muito aficionada por ele porque eu queria ser essa garota. E daí o dia que eu percebi que, putz, não vale a pena ser essa garota, por que eu queria ser essa garota? E o que eu vou ser agora? Que eu descobri que a minha... Sua imagem de ideal é uma idealização machista. É uma idealização... Exatamente. Aí eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí eu, sei lá, comecei a ver essas coisas dos tropes e, tipo, que existem muitos... Tem muitas... tipo, linhas, estereótipos de personalidade. E daí a gente, discutindo sobre isso, a gente decidiu fazer a pauta sobre os tropes, principalmente os que diriam respeito a nós, que são as mulheres, a representação das mulheres asiáticas na cultura pop, na cultura até clássica, assim, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. Deixa eu só falar um negócio antes, talvez eu discorde. Mas isso vem até do negócio que você tava falando pra gente por fora, né? De não se identificar tanto com os personagens asiáticos, né? Porque, não sei se eu lembro de alguma Manic Pixie Girl que é japonesa, asiática. Tem uma coisinha ali. É mais ou menos a teoria que eu tenho de que homem que gosta de japonesa gosta de ruiva também. Manda um e-mail dizendo se é verdade. Wolverine Imortal ganhou o dia, né? Wolverine Imortal com a Yukio acabou. O cabelo todo vermelho acabou. Mas também, tipo, o quanto é realmente estranho, né? Estão vendendo essa imagem da menina perfeita. Lógico que a gente vai comprar, lógico que você vai querer ser, né? Todo mundo quer ser essa menina desprendida, que é feliz, que é inteligente. Gosta de diferente das outras. Só que isso que a gente não percebe, né? O quanto ela não tem a história dela, né? Exatamente. Mas você pode ser uma Manic Pixie Girl. É difícil falar isso. É um nome muito complicado. Como é história? É verdade. Nossa, dá uma ótima ideia de roteiro de filme. Não, e um pouco novo de asiática. De asiática. Não tem, eu acho. Ou tem? Tem Manic Pixie Girl asiática? Ainda não. Tem. Cara, geralmente faz aquela coisa da mecha, né?
É verdade, acho que já acaba caindo mais pro lado da Asian Girl with Harry Shrek. Não necessariamente talvez ela seja fissurada no cara protagonista, mas tipo, aquele recurso da mecha pra diferenciar ela das outras e ser a mulher diferente das outras tá válido. Ah, pode ser. Porque daí ela luta artes marciais, ou ela tem um poder especial. Ela é super cool. Ou ela Eu queria ser super cool, lutar artes marciais. São todos... São realizados, não são mulheres. É verdade. Gente, Existem meninas que lutam artes marciais, têm cabelo roxo E são mas super elas cool. são protagonistas. É verdade, donas da própria história. não estão lá pra servir macho. É isso aí. Tá. Menos Garcia, nosso querido ouvinte. Que servência é esta? Estamos servindo hoje, Garcia. Então, vamos falar de tropes, então. Não, a Milk vai fazer uma introdução primeiro, porque ela estudou muito. Ai, Ela é nossa... hoje eu tô pistola. Hoje Estrelinha eu tô muito maravilhosa. pistola. Vamos lá. Primeiro, vamos pegar um site que a gente usou de referencial, acho que praticamente nós três, né? A partir disso, que foi o tvtropes.org. E ele tem uma descrição do que seria exatamente trope. Pessoalmente eu não conhecia, até falei pra Yuri assim, cara, eu não conhecia esse termo, não sei do que se trata, eu vou pesquisar, né? E aí, pra pessoas que, como eu, estão ouvindo esse podcast, estão lufas, né? Não sei o que é trope. Tá. Não fazia parte da minha realidade. Eu sabia só porque eu ouvi o Patrick Cash sobre o whitewashing. Então tá certo. Depois a minha vai lá e fazer a informação. Então tá bom. Segundo esse site, então, trope é uma convenção ou um dispositivo de storytelling, um atalho para descrever situações que o contador da história pode assumir razoavelmente que o público vai reconhecer. Não são o mesmo que clichês. Podem ser recentes, mas parecem repetitivos e banais. Ou podem ter 1000 anos, mas soam novos e frescos. Não são bons nem maus. Tropes são ferramentas que o criador de uma obra de arte usa para expressar suas ideias ao público. É quase impossível criar uma história sem tropes. Fecha aspas. Então trope é tudo. Trope é tudo, praticamente. Todos os recursos que um storytelling usa é trope. Porque nada, tipo, você nunca vai conseguir fazer nada totalmente original. Nada se cria, nada se perde. Só que o que a gente vai falar de tropes que são demais, é isso? Digamos Porque senão... assim, a gente tá cansado, né? Tá. Estamos cansados? Não, Chega, basta! Toda vez que eu tiver um episódio do podcast vai ter o Chega Brasil. Ai, maravilhosa. É porque toda vez que alguém tá levemente pistola, eu não consigo me controlar. Eu tenho que falar, chega, basta! É o gatilho, né? Eu pessoalmente queria fazer umas perguntas pra vocês, até por partir disso de tropes, né? Considerando que a gente já fez essa introdução de referências e tal, como asiático, não sei o quê. Vocês tiveram alguma referência na infância? Referência ao quê? Tipo, via um filme e tal, aí, esse aqui é japonês que nem eu, esse aqui é chinês que nem eu. Consegue lembrar uma coisa? Então, curiosamente, eu acho que o que eu acabei tendo muito de referência não eram seres humanos. Era tipo os personagens de anime, assim. Sim. Porque quando você tá, tipo, você é meio criança, assim, e tal, você assiste tanto desenho, que às vezes eu achava que eu tinha cara de anime, assim. Daí quando eu olhava no espelho, eu via que eu tinha cara de pessoa, eu ficava tipo, mesmo, eu sou uma pessoa. Você lembra algum? Eu adorava Sakura Card Captors. Essa é a fase. Essa é a 5 fase. anos. Uma ótima referência. É uma ótima referência, né? Mas hoje em dia você pensa que é meio doideira que você vai conhecer o amor da sua vida, sei lá, na 4ª série, vocês vão ficar juntos para sempre, né? Não, a Sakura tinha umas coisas esquisitas. Tinha umas coisas esquisitas, né? Tinha aquele professor com a aluna. É verdade, isso é muito errado. Isso é muito errado. Sério. Mas a Sakura em si era maravilhosa. É verdade. Ela era uma menina com autoconfiança, saía por aí caçando as cartas, né? Só trabalhando pelo mundo, é isso mesmo. Isso aí. A minha referência também deve ser de TV, né? Porque... lógico, tinha as referências da tua família e tal, mas mentira, tem. Mas isso não vou falar aqui. Que Como assim, não? Não, é outra coisa. Oi? A minha referência, acho que agora, assim, pensando, é dos Power Rangers, né? A Power Ranger amarela, que era muito fofa, né? Do clássico, né? Só que daí depois você cresce que você vê, né? Que tem... Porque tem vários desenhos que tem lá. O negro, a japonesa, o índio. Tipo o Capitão Planeta, sabe? Só que nunca
é o principal, né? Nunca, até hoje, né? Em seriado, tem que ser assim. um cara azul pra roubar a protagonista. Sim, sempre tem que ser o branco, são os principais. Vocês também têm seu lugar, mas vocês são coadjuvantes. É cota, né? Tá cumprindo cota. Só que acho que eu nem, também, igual a Dani, assim, tipo, não fui tão afetada por isso. Acho que eu só tava muito feliz de ver uma japonesa na TV, sabe? Eu não era essas meninas que falam que queriam ser a Power Ranger rosa. Eu nunca gostei de rosa também, então amarelo é uma ótima cor. Fico bem de amarelo. Pois é, eu acho que eu era obcecada com loiras, porque agora eu tava pensando, tipo, eu gostava das panteras da Lucy Liu, né, que ela é asiática. Mas se eu fosse escolher, eu queria ser uma pantera, acho que eu queria ser a Cameron Diaz ou a Drew Barrymore. Então você não sei, eu queria ser a Power Ranger rosa. Porque eu sei. Eu queria ser Power Ranger loira. Eu acho que eu já era assim, não, eu quero ser a japonesa, sabe assim? Sai! Tipo, você queria ocupar o seu espaço de japonesa. Tipo, mas é estranho, eu só nem lembro de brincar de Power Ranger, de ter que ser a Power Ranger japonesa, que tem muito isso, né? Por exemplo, quando as pessoas negras estão falando também. Tem até no Stranger Things uma cena assim, né? Que eles estão vestidos. Enfim, eu vou falar rapidinho só pra contextualizar. Que eles estão vestidos de caça-fantasmas. E daí os caça-fantasmas são 4. E daí tem o negro, que eu acho que pelo jeito no filme não é um personagem tão legal. E daí o menininho negro do Stranger Things quer ser também o cara branco, sabe? O principal. O principal branco legal. É sempre, né? Nem tão legal assim. E daí ele chega lá e fala. E chega com a roupinha escrito o nome desse personagem. Olha a pessoa que não viu o filme que eu tô explicar. E daí os dois, ele e o outro menininho lá, o Dustin? Mike, o Mike? O que namora a carequinha. Eles namoram? Eles são crianças? Uma velha que tá contando a novela. Eleven? O que namora assim, o que namora Eleven, ficam brigando dele. O que namora Eleven fala, não, mas você não pode ser esse personagem branco. E daí o menino fala, eu estraguei a história. Por quê? Porque ele é branco? E eu sou negro, por isso que eu não posso? E daí eu fiquei pensando, sabe? Depois que ele falou isso, é tipo isso, né? Japonês ou negro só pode fazer personagem japonês ou negro. Exato. Mas aí vem a Giovanna Antonelli, Aí roubam o nosso espaço. Não, vamos citar nós, o Matt Damon, Não, calma, tem Scarlett categorias. Johansson. Tem categorias. Eles vêm e eles podem ser japoneses, entendeu? Tipo assim, eu não sou contra, igual as pessoas falam de artistas, né? Artistas serem, mas eu sou um artista porque eu posso representar um abacaxi, por isso que eu posso ser japonês. Sabe assim? Não, você pode ser japonês, mas quando o japonês também puder ser você, ou ser um abacaxi, ou ser tudo que ele quiser. Quando o negro que puder ser um Abacaxi. Sim, quando todo mundo puder ser tudo, você pode, mas enquanto essa pessoa só, um personagem negro, um ator negro só pode ser um personagem negro, deixa ele ocupar esse espaço, né? Seria como se botasse um cara branco pra fazer o Pantera Negra, né? Tipo, Sim, what? E eu não duvido que fariam, sabe? Já fizeram isso com Dragon Ball, Goku, o pessoal lá tudo... Sim! Se bem que o Goku é um alienígena. Isso é verdade, tá bom, aí eu ainda dá um desconto. Fizeram ano passado uma novela brasileira chamada Sol Nascente, né, gente? Verdade. Vou falar que isso aqui é uma mágoa do meu coração. A gente nunca vai perdoar. Nunca, Giovanna Antonelli, eu amava a Jade. Não, mas você está morta. Era isso que eu ia falar, na verdade, se você for pensar, já virou meio que um meme, porque eles usam a Giovanna Antonelli pra tudo. Ela já foi indiana, não, já foi, sei lá, árabe, já foi... É verdade, a Jade é uma outra A sacanagem. Giovanna Antonelli é a Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson brasileira mesmo. Ela só precisa ser também uma inteligência artificial, também um computador. Ela né? tem que fazer uma negra também. Ela tá fazendo uma baiana agora. Pois ela então. fez uma baiana no... Sim. Meu Deus do céu, Giovanna Antonelli, pare. Espero que ela nunca ouça o nosso podcast. Mas, ou talvez... Mas acho que nem é culpa dela, sei lá por que chamam ela pra ir. Bom, se bem que ela pode dizer sim ou não também, exatamente, né? ela já está nesse top aí, pra dizer. Também não vamos colocar assim, tipo, tudo nela, né? É a cultura. É uma estrutura inteira que faz isso. Talvez, assim, eu não digo inocência, mas ignorância, né? Tipo, você não... A certo ponto você não acha ofensivo, né? Você pode até ficar se policiando em relação a negros, em função dos negros estarem falando que aquilo é errado. Mas como os asiáticos, é recente esse discurso de isso é errado, até agora ninguém tinha falado nada, né? Então eles ficam, mas ninguém falou nada. Então, e na verdade, se for pensar, foi bom que isso aconteceu, um nível absurdo disso, porque
as pessoas começaram a falar sobre isso, né? Que é um negócio que não falava, e saiu até aquele coletivo, né? De atores asiáticos, Oriente-se. E eu achei, pô, que legal, né? As pessoas estão se apoiando num negócio que talvez... Se a Giovanna Antonelli... Olha que heroína, a Giovanna Antonelli! Oi? Acho que a gente tá mudando rápido de Giovanna opinião. Antonelli, se você quiser ter um abacaxi, você pode. Venha participar de algum episódio do podcast conosco. Conta como foi a experiência de ser uma japonesa. Chegamos a uma conclusão, demos uma volta e chegamos a Giovanna Antonelli heroína. Tá, continue. Não, isso que pelo menos na história ela era adotada na família, né? Eu ainda verdade, conseguia perdoar, apesar de eu achar sacanagem que tipo, a história era sobre japoneses, sobre a imigração japonesa, e eles não conseguiram dar o núcleo principal para uma família, tipo, de japoneses sem ter a Giovanna Antonelli. É verdade. Agora, o que eu ficava mais pistola com aquelas novelas era que eles colocavam atores totalmente não japoneses pra interpretar personagens japoneses. O pai da família lá era um cara que não era japonês nem um pouco, e daí ele é o senhor Tanaka, sei lá, tipo... Sim, isso. Ah, não, verdade, coitado. Giovanna Antonelli ainda deram uma desculpa pra ela. Mas esse não tem desculpa, não. É igual quando fizeram um carinha lá, que na novela era pra ser coreano, e daí, tipo, pegaram um cara e colaram um adesivo na cara dele. Eu gostaria de citar, a novela Geração Brasil, É verdade. tá? Eu anotei o nome do sujeito também pra crucificar. Não, e não... Tipo, isso é tipo fazer um blackface, né? Era total, e ela fez. Porque ele não só, ele tinha o drag no olho, como era tipo caricato, né? Ele ficava dançando K-pop, falando meio esquisitinho, sabe? Pegando o trope, inclusive. Realmente. Nossa, é mesmo. Olha aí, ó, teve essa Rodrigo novela. Pandolfo é o nome da criatura. Rodrigo Pandolfo. Outro herói! Eu estou vendo aspas aqui. Gente, por isso que o meu áudio fica alto, que eu fico gritando. Eu fico nervosa e grito, vou pra mais pra longe. Vou fazer chá de camomila na próxima. É, tá bom. Porque esse tema me deixa um pouco brava. Então, depois desse momento pistola da Mila, né? Patrocinado por Mila. Praticamente o programa inteiro. Só, perdão. O nome do programa, do episódio vai ser Tropes Asiáticos e Mil a Pistola. Isso, exatamente. Bom, então vamos voltar, né? Às nossas referências de tropes, e no caso os asiáticos. Bom, a gente acaba importando muitas coisas de Hollywood no final das contas, né? Mesmo década de 80, década de 90, 2000 e tal. Sempre é Hollywood e aí a gente pega algumas coisas e importa para as nossas novelas e fica uma bosta, né? Vídeo Sol Nascente, enfim. Mas enfim, na verdade, assim, essas questões são bem mais antigas do que essas produções hollywoodianas ferradinhas. E a gente remonta para questões do século XIX e do século XX. Teve um cara chamado Edward Said, ele é um palestino, ele já morreu. Ele era um ativista da causa da Palestina, em função disso, né? E ele era um estudioso que fez, digamos assim, ele constituiu um conceito chamado orientalismo. Esse conceito é basicamente o quê? Ele tenta colocar nesse conceito um conjunto de obras artísticas, literárias e acadêmicas, sobretudo de autoria europeia, que tem como tema o tal do Oriente, e eu ponho um monte de aspas, que na verdade assim, engloba a questão do norte da África, né, tipo Egito, essas coisas, Oriente Médio, o sul e o leste e o sudeste asiático. Esse é o Oriente que é retratado. Todo esse retrato, ele seria uma espécie de instrumento, na verdade, para o Ocidente se definir. Então, teoricamente, o Oriente é uma invenção do Ocidente, porque até você não tem a situação reversa do Oriente com obras relatando o Ocidente, sabe? Aliás, eu acho que até é uma questão de falta de interesse, inclusive. Gente, que loucura! E nesse sentido, a gente remonta essa instrumentalização da época do imperialismo europeu, essa questão das grandes navegações e colonizar locais diferentes, né? E no auge que surgiu essas narrativas, que sobretudo elas justificavam esse avanço, como se fosse... A gente pode fazer um paralelo com a questão do Brasil, até. Porque a gente precisa catequizar, porque eles são selvagens.
porque eles não entendem as morais, porque estão, na máxima eles estão com o demônio, mas ainda não remonta exatamente ao cristianismo, né? Mas seria uma questão de você colocar o Oriente como aquele oposto, aquele outro que sempre é inferior ao Ocidente. É uma espécie de ratificação de que você é o certo e o Oriente é o errado. Nossa, é engraçado como a gente, assim, no Brasil tem essa visão também, né? Como, tipo assim, como se a gente não é o Ocidente, né? Como se fosse a gente não é um país de primeiro mundo que saiu... A gente é colonizado, mas a gente também tem essa visão, né? Que é como se a gente estivesse desse lado, sabe? Sim. Até essa história de, vamos democratizar, que mostram outros países como se fosse, olha lá, é tipo selvagem, né? A gente ainda tem, engraçado, né? Você pode ver pelas ações dos Estados Unidos, por exemplo, né? Essas intervenções que eles têm em relação ao Oriente Médio e tal, remonta a mesma coisa, praticamente a mesma justificativa. Eles não têm democracia, então a gente vai lá e vai implantar democracia, a gente vai cobrar democracia e direitos humanos eles deles. São exóticos, eles são estranhos, né? Sim, eles não entendem como é que tem que fazer, então a gente vai lá e cumprir nossa tarefa superior e sei lá, democrática de vir e falar, isso é o certo. Ai, que bosta. E como todo mundo compra, né? Não sei, até tipo se no Oriente também não compram as ideias, sabe? Eu diria que até é uma importação de valores, de certa forma, do Ocidente, né? Tipo, talvez esse seja o certo. Não que também o Oriente esteja totalmente correto, né? A gente tem as nossas críticas em relação a vários países, extremamente misóginos, machistas. Você não vai passar pano porque é a cultura deles, né? Mas, assim, a chegar ao ponto de intervir e dizer esse é o certo e vocês estão errados e apaga toda essa herança cultural de vocês, porque não é boa, né? Não se justifica. E isso começou com esse cara aí. Não, ele somente deu uma definição. Tá. Ele atribuiu uma definição. Você tava ficando nervosa, ela já ia brigar com o cara. Calma, vou explicar, aquela que nem prestou atenção. Daqui a pouco, do Not So Kawaii vai ser very, very angry. Very angry, né? Então, eu tô cumprindo o papel do podcast, nada fofinho. Bom, enfim, teoricamente essa questão de você fazer essas definições, sobretudo da coisa, acaba colocando assim, o Ocidente é mais humano e o Oriente é menos humano. Essa questão de selvageria, né? E fica aquela coisa, o Ocidente é o padrão, é o normal, é o que é o certo, e o Oriente é o anormal, é o exótico, é o alienígena, misterioso, incompreensível. Então, várias dessas questões acabam se refletindo nos tropes em relação aos asiáticos. Nessa questão, faço a diferenciação desses tropes a partir de alguns conceitos. Esses conceitos viram alguns grupos. Então, o primeiro conceito que coloco dessa questão do incompreensível, o inassimilável, o bizarro, o místico, tá? Esse é o primeiro conceito. Então, por exemplo, quando aparece um personagem que é sempre estrangeiro, tá? Então, por exemplo, ele tá há 200 anos nos Estados Unidos, tá ali, sei lá, a família de lá, tipo um Chinatown no mínimo, sabe? Mas ele não consegue assimilar o idioma. Sempre fica um sotaque muito ferrado. Ou então ele tem uma forma meio awkward, assim, de falar com as pessoas, não consegue sociabilizar, sabe? Aí, não, ele é estranho, deixa ele. Vocês conseguem pensar em algum personagem assim? Isso eu vi muito assim das pessoas reclamando, principalmente de representatividade asiática nos Estados Unidos, de sempre ter que ser a pessoa que não fala a língua, né? Que tá sempre... Aqui no Brasil também, né? Exato. Querendo ou não, se for pensar, a gente já tá na terceira geração. E daí quando vão retratar o japonês, falando tudo errado. Era isso que eu ia falar. Na novela é muito geralmente é caricato, fica aquele japonês, não sei o que lá, né? Sendo que a gente não encontra essas pessoas na rua, sabe? Sim. Eu fico pensando, porque toda vez que a gente já falou do Uber, vem e pergunta, mas você é do Japão? Eu pensando, meu Deus, mas eu não encontro japonês na rua do Japão, sabe? Eu nunca... Sei
lá, acho que foram... Acho que das associações, eu acho que consegue encontrar, né? Com mais pois é. sotaque carregado. Japão do Japão, acho que eu conheci um por causa do grupo de dança japonesa que a gente participava, né? Que ele veio fazer um intercâmbio, mas foi o único, eu não vejo assim, estrangeiros na rua, sabe? Os japoneses que estão aqui são brasileiros. E mesmo assim continua, né? Essa ele não é daqui, né? Você tem aqui um quadro que teve recente, até o Yubampo falou recentemente, que teve se não me engano, uma repórter da Globo News, tava, acho que fazendo uma cobertura externa de um evento que eu acho que era chinês, e aí foi o representante da associação falar com ela, e ele tinha um sotaque carregado, mas ele morava aqui no Brasil. Só que ele tinha contato direto com chineses, então ficava mais impregnado o sotaque. E aí, no meio da entrevista, depois de falar todo o negócio, quantos anos você mora no Brasil? Acho que era 20, uma coisa assim. Tanto tempo aqui, você não consegue falar direito português? Ela falando ao vivo, porra! Que profissional do caralho! Mas daí foi o contrário, ela ficou surpresa dele não falar, né? Mas tinha que zoar? Né? Qual a necessidade disso? Acho que... Coitada, é verdade. Coitador, né? Coitado do cara, tipo, como é que ele ia responder? E acabou, né? Não sei o que eu ia falar. Também varia muito, assim, no sentido... Varia um pouco também da geração. Eu acho que quem veio há muito tempo, igual provavelmente esse cara era muito mais senhor, ele ainda tem o sotaque, porque a língua materna dele talvez não seja o português, que é muito diferente do que acontece com a gente, né? Eu, infelizmente, nem sei falar japonês. Eu gostaria de saber falar. Só que a nossa língua materna é português. E agora eu lembrei, quando eu tava na escola, já aconteceu de acharem que eu era aluna intercambista japonesa e que eu não falava português. Daí eu fiquei tipo, mas português é a minha língua materna, eu nem sei falar japonês. Só que eu não fiquei brava com a pessoa, porque apesar de eu falar português teoricamente fluentemente, eu acho que eu falo de um jeito um pouco difícil de entender às vezes, sabe? Nossa, você então... que melhor fala de tudo. Então eu tô falando. Será? Você que melhor fala. Porque meu pai às vezes reclama que, tipo, meu pai que também, que eu nasci dele, mais japonês do que eu. E às vezes eu vou falar com ele, eu me empolgo, falo muito rápido, e ele fala, eu só consigo estar... Mas eu também tenho esse problema. Mas é pai. Meus pais também. Eles falam que eu falo alto, imagina. Imagina. Eu falar alto. Intriga da Eles só escutam bem demais. Mas acho que pai fica, né? Tem que melhorar, gente. Mas você é que melhor fala nesse podcast. Tanto é que te colocamos de rosto. É que eu tô treinando falar pausadamente. Eu tenho que tomar consciência disso. Bom, mas vamos continuar. O segundo tipo de tropo que eu coloquei nesse conceito de incompreensível e inassimilável, isso aqui é a coisa dos mestres espirituais, né? Os asiáticos místicos, né? Sr. Miyagi, né? Aquela coisa do Karate Kid, desgraça. Tipo, sábios da montanha. Isso, vai a montanha mais alta, sábio mais... Enfim. É sempre o sábio, estrangeiro... Que tem também, né, o paralelo lá do negro mágico também, né? Isso, exatamente. Curandeiro, né? Que vai ajudar o branco. Mas mais do que isso, nesse tropo específico, ele começa a falar por metáforas, né? Aquela coisa meio... tipo, sabe, lembra daquele imperador da Mulan? O imperador chinês? Ai, gente, agora tem que fazer uma confissão também. Não! Eu não vi o Mulan! Não, pior que não é isso, mas eu pensei, eu sempre achei que o mestre Yoda era japonês. Mas eu acho que é porque ele é japonês. Deve ser por causa desse estereótipo, porque na verdade ele não é japonês, ele é alienígena. Só que ele é um sábio que fica falando em metáforas. Gente, como a gente o preconceito ele fica dentro de nós. É verdade, ele é tão trope, né? Por que eu não pensei que ele é branco? Eu pensei que ele era asiático. Mas ele é alienígena. Ele não é nem amarelo. Ele não é nem humano. É verdade. Ele é um alienígena. Ele tem sotaque. Mas isso é muito bizarro, né? Porque mostra o quanto esses tropos são fortes. Pois quanto é forte esse estereótipo, né? Porque é igual eles estavam falando, acho que uma vez eu vi uma discussão dos Simpsons. Porque os Simpsons são amarelos, eles não têm uma cor, eles são brancos, negros. Acho que foi proposital, inclusive, né? E daí todo mundo acha que eles são brancos, porque... Mesmo eles sendo amarelos. Eles podiam ser chatos mesmo. Mas sabe, ou várias coisas assim, tipo, tem vários personagens que são, sei lá, alienígenas, mas as pessoas, tipo, não, sei lá, sabe, o Sonic. Não, mas ele é branco, porque, sei lá, porque, sabe? Mas você tem essas ideias, Eu acho que o único que tem desculpa pra ser branco é o Mario. Porque o Mario é italiano. É italiano. O Mario é branco. Gente, o Mario é branco. Mas ele é uma pessoa.
Você vai botar o Kirby. Agora o Sonic, o Kirby. Mas tipo o cogumelo lá, ele é branco, ele é negro ou ele Ele é... é asiático. Tem aquela coisinha do coletinho. Tipo do Aladdin. É verdade. Nossa, Peladinho, não tinha pensado coletinho. nisso. Ele é tipo Aladdin, assim. Isso. Nossa, gente. Essa do Yoda me derrubou, olha só. Cara, eu nunca pensei nisso, velho. É que quando você começou a descrever o trope, a imagem que me veio foi dele. E é muito, né? Ele tá ali. Ele podia. Bom, mas ó, você podia pensar num. Ah, não, mas é porque ele luta. Tá vendo? É outra característica do trope sim, do sim. velho asiático. Exatamente. E ele luta. Porque se ele não lutasse, daí a gente podia achar que ele é o negro mágico. É. Mas A função dele é passar uma técnica milenar maravilhosa. E fala por metáfora. Fala por metáfora, fala complicado. Da técnica não de mão beijada, né? Tira casaco, põe casaco. Por que você pega e põe casaco, tira casaco, porra? Tô mandando. Nossa, e Yoda ainda parece um nome. Eu tô muito chocada. Eu tô tentando processar ainda. E ele ainda usa aquela roupinha que parece tipo um kimoninho de... Ah, mas é todo Jedi que é. Ah, também, é verdade. É. Ele foi inspirado, de fato. Legal. E os outros Jedi quase todos brancos, né? Tem Pô. aquele Master Windu, acho que é negro, né? Mas o resto. Será que os Jedi são, tipo, inspirados em lutadores de Aikido, então? Ah, dá certo. Qual técnica? É porque eles têm artes espadinha. marciais, aham. Certeza. Aikido não tem espada. Kendo? Ah, Kendo. Verdade. Aikido é uma luz Ó, viu? vazias. Ai, sabe Deus. Tava confundindo com Kendo. Não. Tá, mas vamos. Nossa. Tá, já explodiu minha cabeça. Eu já tive a minha dose, obrigada. Ó, se a gente tiver um negócio desse por cada troll... É, né? Pô, tá bom, tá Tá vendo rendendo. quanta influência? Eu tô chocada na força disso, né? Que a gente vê um personagem que, sei lá, a gente podia julgar, né? Qualquer um podia ser igual os desenhos, né? Só que daí você não. Ah, inclusive desenho agora, lembra dos Aventuras de Jack Chan? Ai, eu Tinha adorava. desenho? Ah, eu gostava. Ai, eu tinha o mestre também. Também. Mas esses atores asiáticos só tiveram oportunidade por causa disso, né? Digamos assim. Abriu essa brecha do Bruce Lee de asiáticos lutam. E daí todo mundo pensou, nossa! E daí, tipo, agora é muito facinho de vocês. Podem ficar aqui. Ai, ai. E você nota que vários desses, acho que é das anos 80, anos 90, esses do Jack Chan e do Bruce Lee, boa parte, eles não têm a parceira romântica, eles não terminam com a Ah, mocinha. é verdade. Por causa do outro trope do homem asiático. Mas já vamos chegar lá, já vamos chegar lá. E também porque nos filmes do Jack Chan tem o Wilson lá, que é o homem branco. Que acabou... Que é o chip, né? É o chip que a gente fala. O Wilson supera o Jackie Chan, pelo amor de Deus. Olha que homem, Jackie Chan lindo. Só me parei. Não usa dublê. Gente, vocês viram já o Jackie Chan novinho? Ele era lindo. Eu já vi. Eu vi um post no Twitter que ele dizia, tipo, as roupas, o estilo fashion que vocês usam hoje em dia é o que o Jack Chan usava nos anos, sei lá, 70. É muito boa, são muito boas aquelas fotos. O último dessa classificação que eu coloquei foi... além dos tropes, também pode ser, além de personagens, questão de contextos, cenários, né? E eu botei cenários parados no tempo. Geralmente colocam... Por exemplo, quando vou fazer os filmes, né? Pra identificar que você tá no Japão, que você tá na China, que você tá no Egito, ou você tá na Índia, você põe o mais tradicional cenário possível. E desde os anos 60 é aquilo, desde os anos 70 é aquilo. É sempre assim, só pega essa parte. Não tem a parte moderna, não existe. Não, sabe? eu vou discordar um pouco. Depende do tipo do filme também. Porque se é um filme mais de ficção científica, ela sempre tem aquele monte de letreiro neon escrito em japonês ou em... Ah, É top. Aí é top. Ou aí, Daí é o clichê desse outro cenário, né? aí é Global Repórter. A mistura do tradicional. Com o moderno. Ai, o pior é que eu não consigo fugir, até eu quando escrevo texto sobre isso, eu falo, ai, porque tem a fusão perfeita entre a tradição e a modernidade. Não, mas eu entendo a visão da Mil que, tipo, digamos, o Japão tem essa outra imagem forte, marcada dos sinais em neon, nanana. Mas geralmente o Oriente, assim, em geral, né? Até Índia, Vietnã, sabe? É sempre aquele campo de arroz. Monte Fuji. Tipo, você não quer explicar muito o cenário não é importante, daí então você só põe essa informação desses tipos de elementos jogados ali e tá bom, sabe? Pra juntar Já com esse entendi. velho médico, velho mágico, como que é o nome dele? Porque ele tá nesse lugar também. Ah, que é- entendi, desculpa, eu não asiático sabia que era místico. relacionado com o tropo do asiático místico.
Porque daí não faz sentido ele estar no meio dos neon. Não, mas tipo... Isso é demais, Mas faz sentido dela também. Se for assim, por exemplo, eu quero mostrar o Tóquio moderno. Daí então sempre... eu só jogo esse neon aí com um monte de ideograma em kanji escrito só, tipo, estilizado, mas tá aí ocidental ali o negócio. Não, e quando os filmes usam desse cenário, né, Tóquio moderna, nananã, e daí não tem nenhum japonês. Tipo, são só... É tipo assim, Tóquio foi derrubada, vieram todos os brancos e acharam lindo aquele cenário. Ou quando são robôs do futuro, os japoneses se odeiam porque eles só fazem robôs brancos loiros. Eles não fazem robôs japoneses nunca, né? Exatamente. Enfim. Horrível. Engraçado, mas enfim, não é nada que... enfim, deve ser outro Trump. Já vão começar. Tipo Blade Runner, né? Por exemplo, 2049, então botou todos esses neons aí. Era uma coisa futurística. E daí tá lá o Ryan Gosling e outras pessoas brancas. O próprio Ghost in the Shell da Scarlett Johansson, né? Que deu uma desculpa, né? Cagada. Ai. E já vamos chegar lá também. Mas, nossa, eu comecei a pensar que você tava falando que eles constroem os robôs brancos lá e tal, e daí tem até o que foi falado no episódio das Otaminas lá, que virou uma coisa muito louca, porque as meninas japonesas nos anos, sei lá, 80, 90, teve aquela onda de, tipo, que eles adoram os americanos, na verdade, né? Daí elas queriam ser loiras, bronzeadas, e daí, tipo, era uma simulação de uma ocidental, só que dessa moda veio pro ocidente, e daí as ocidentais queriam ser, tipo, as gyarus, e as canguras, daí tipo, uma confusão, mas é muito interessante, eu adoro essas coisas, de, tipo, nossa, globalização. Só que, por exemplo, vou falar até um pouco dessa questão. Porque eu, quando era bem nova, ó o quanto eu sou cheia dos traumas. Eu fiz a operação do olho, né? A dobrinha do olho. Que era um negócio meio tipo, um problema de autoestima mesmo. Ai, nossa, nunca vou ser bonita. Não, peraí, explica por que tem que fazer da dobrinha do olho. As pessoas às vezes não sabem que... É porque assim, tem o olho japonês, ele não tem a pálpebra móvel, né? Essa pálpebra que abre e fecha. Tem muitos japoneses que fazem essa operação. E só que eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? Porque eu fiz muito nova, eu enchi o saco da minha mãe. E hoje em dia eu penso que eu não sei se eu queria ter feito, sabe? Eu acho que eu era muito... Tipo, que eu achei que isso ia melhorar minha autoestima, porque era o que todo mundo, tipo, vendia, sabe? Sei lá, acho que eu achava que era feia só por causa do olho, sabe? Sim. E daí, um amigo meu veio e falou que essa operação é chamada de ocidentalização. Tipo, meio querendo falar como se uma pessoa oriental quisesse ser igual um ocidental. Sim. Só que eu pensei um pouco sobre isso. Tipo, eu queria ser ocidental, só que não, sabe? E mesmo lá, assim, essa questão da japonesa querer ser loira, ou querer... Eu acho que é outra coisa, assim, porque mesmo pra mim não era querer ser ocidental, era querer ter um olho oriental mais maior. Mais maior de bom. Mais bonito, assim, né? Só que, assim, ser bonita num padrão de japonesa, sabe, assim? Sim. E eu acho que lá, como eles são bem... eles não querem ser loiros porque eu imagino... Quer dizer, querem ser loiros, querem ter qualquer cabelo que eles inventam. Mas porque lá eles têm representatividade asiática, né? Tipo assim, pra eles, o branco é o asiático, eu acho. Eles iam ser o contrário. Eles iam ver os Simpsons e pensar uma família de japoneses, sabe? Assim. Só que assim, a questão dos brancos no Japão meio que é venerado, sabe? Pode lá ser. é um pouco Acho até meio sem graça. Eu vou pro Japão, ninguém nem tchumbra mim. nem tchumbra. Vai um amigo lá que é loiro, as pessoas acham que é o Justin Bieber. Exato. Mas porque é diferente daí, né? Não, mas não é só isso. Você venera a questão da pele branquinha, você venera a questão de ser mais alto, a questão de olhos claros. Entendi. A perspectiva de maquiagem lá no Japão, mesmo nessa questão da cultura kawaii, é você colocar artificialmente a pálpebra, é você aumentar a tua íris. Mas você acha que essa pessoa vira uma pessoa branca? Ela quer virar uma pessoa branca? Não. Tipo uma questão assim... Ela acha bonito. Sim, tem coisas bonitas nos brancos, mas você quer no japonês. Tipo, os coreanos, as plásticas deles são muito isso, sabe? Ninguém vira branco. Tipo, eles têm uma estética própria do que é bonito num coreano, sabe? Assim. Mas ao mesmo tempo eles importam coisas que eles acham bonitas nos caucasianos. Sim, eles valorizam várias coisas que não são, tipo, próprias
deles, da etnia deles. Sim, eu mesma, né? Tipo, hoje... Seria a estrutura óssea, né, mesmo? Que é a questão de deixar ver aqui, a cirurgia, de deixar ver... O V-line, né? Nossa, é assustador. Tipo, fica lindo. Só explica, assim. Então, é uma cirurgia que, tipo, tira-se uma parte aqui da mandíbula, assim, tanto por corte ou raspagem, tanto é que o pós-operatório é muito demorado, assim, não é uma cirurgia fácil, mas... Tem um resultado estético muito bonito, assim, não vou negar. É uma coisa que eu só faria se realmente, nossa, eu tivesse um osso muito grande, ou se me incomodasse muito. Né? Tipo, eu acho que, assim, já meio que tá extrapolando o padrão de beleza. Uma coisa é você ter uma cara, assim, tipo, queixo fininho. Não queixo, né, mas, tipo, a linha aqui da borda perfil, do né? rosto. Tipo, que vem mais ou menos, assim, da mandíbula mesmo. Mais delicada. E outra coisa que tá virando aqueles filtros de celular, assim, que as pessoas parecem alienígenas. Tem um olho gigante, uma micro, sei lá, queixinho. Não, porque daí faz o combo, né? Porque o cultura kawaii se estende até no coreano, né? A questão de botar a lente maior, colocar a pálpebra também, e aqui essa parte do... Ai, como chama? É a tipo, bolsa aqui embaixo um cofiado, assim. Né? Mas eu acho que a cultura kawaii confunde, não, mas mistura um pouco também com essa questão do anime e do mangá, porque eu acho que o olho grande é por causa, talvez o olho grande dos mangás seja por causa dos ocidentais, mas daí, tipo, por exemplo, as japonesas ou os japoneses, ou as pessoas que gostam de mangás, gostam dos olhos grandes dos mangás, sem saber de onde veio. Bonito, que fica mais... Coisas com olho grande ficam bonitinhas. São bonitos, filhotes têm olho grande. Você coloca o olho grande. Nenéns têm olho grande. Sim, porque o bebê, né, o olho tá lá, a carinha dele é menorzinho. Tem razão. Tipo, não é um negócio ocidental, mas é um negócio que eles levam pra outro nível. Exatamente. E, tipo, eu mesmo acho que eu caí nessa história do olho grande. Mas até você, assim, se colocar, tipo, influências de... eu acredito que na adolescência, pelo menos a nossa, tinha até influência de revistas e revista dando dica de maquiagem, como conquistar o boy. Isso tinha maquiagem pro quê? Pro ocidental. Sim, né? Eu acho. E não sei, eu acho que. Minha família de conversar, assim, os artistas fazem. Olha como as pessoas ficam bonitas quando fazem esse olho. Uma curvinha, Você né? fez com quantos anos? Eu fiz com 15, eu acho. E eu, tipo, fico com dó da minha mãe hoje em dia, sabe? Porque eu enchi o saco dela pra fazer, né? E hoje em dia eu penso, eu fiz 15 anos e falou, vai viajar, né? Você quer uma festa, sei lá. E deu, não, eu quero fazer plástica, sabe? Hoje em dia, sabe, o quanto o nível de opressão mesmo que o padrão de beleza faz, né? Tipo, na gente, assim. Pra mim era a solução da minha vida fazer esse olho. E daí depois não resolveu e eu tive que lidar com outras coisas. Tipo, meu Deus, o que eu fiz na minha cara, sabe assim? Você achou estranho? Eu me estranhei. Eu me estranhei muito. Que interessante. Assim. Isso é uma coisa que a gente nunca conversou. Eu já te conheci muitos anos depois da cirurgia. Não, tem um monte de gente que nem sabe, né? Eu escondi na época que eu fiz. Inventei que eu me cortei com estilete. Isso é muito pior. E as pessoas acreditaram. Sofreu um acidente. Daí, tipo, nossa, mas você se cortou nos 2 olhos? Daí eu falava, não, é que eu cortei um sem querer e daí eu tive que arrumar com o outro, sabe? Assim, é um nível de mentira. Nossa, ainda bem que eu não te conheci nessa época, porque eu acho que essa menina é meio doida. Meio doida. Não, piorou, né? De só fazer uma questão de autoestima, virou uma doida. Sim, não, e como eu não conseguia lidar, tipo, também porque eu não conseguia, assim, assumir que eu fiz, né? Eu tava com vergonha de ter feito, assim, meio, até por essa história de, você não quer ser japonesa, sabe? Você não tem orgulho, tá negando então, eu ficaria bem pistola se alguém falasse que eu não queria ser japonesa. Pois e nem me falava assim normal, né? Mas eu acho que eu mesma ficava nesse conflito, né? Pô, mas por que eu tô fazendo isso? Eu não gosto de mim, isso aqui é, tipo... Sei lá, as pessoas te definem praticamente como, né, você é japonesa. Tipo, é a primeira coisa que falam, né? Igual a gente que é ou japonês, ou negro, ou gordo, é a primeira coisa, né? Aquela menina gorda. Tipo, não é loira, morena, é baixa, é alta. Então, tipo, é um negócio muito forte, né? E eu tô querendo tirar isso, sabe? Mas não vai ser a pálpebra, né? Você já tá ok com isso? Já, eu acho que também é que eu acho que eu sou meio muito sensível, né? Levo tudo, eu penso tudo demais. Não, mas pode ser, né? Uma fase que ficou pertinente, agora já tá ok. Agora hoje em dia eu penso que eu podia ter tratado de outro jeito, mas eu tinha 15 anos. Sim, eu acho que foi o que fez sentido naquela época, assim, né? Também.
E por isso que talvez eu fique até tão mais brava que vocês, porque acho que talvez eu já não lidava melhor, sabe? Com Entendi. essas questões. Tipo, já era uma coisa que te repreendia desde aquela época, assim, né? Que realmente, como eu tinha falado no começo, pra mim parecia que as pessoas nem percebiam que eu era japonesa. Sim, e pra mim era assim, eu sou diferente por causa disso. Eu nunca vou ser igual, digamos assim. E é engraçado, porque eu acho que eu via como pior, sabe? Porque eu sofri muito bullying meio focado em ser japonesa, sabe? Assim, muito bullying nisso, assim. Teve uma vez que eu tava no colégio, assim, que eu já tava no ensino médio. E daí eu tava comendo com uma amiga, olha a doideira. Não, de boa lá, já tinha cansado essa fase de bullying. E daí ela tava comendo, de repente ela virou assim pra mim. Ai, eu queria tanto ser japonesa, sabe? E eu fiquei tipo, por que você quer isso? Eu sou! Sabe, foi muito estranho pra mim que alguém quisesse ser, sabe? Tipo, pra mim acho que era uma coisa ruim mesmo. Você não sabe que eu estou sofrendo sob essa pele? Você sabe o bullying que eu sofro. Mas você vê que interessante, talvez nesse dia você tenha pensado, talvez ser japonesa seja uma coisa desejável. Tanto é que essa minha amiga queria ser japonesa. Sim, pra mim é um negócio que eu lembro até hoje, né? Porque foi muito chocante. Alguém quer ser japonês. Mas aí, qual que era a motivação? Depende, né? Se for uma coisa tipo trope. Não, nem pensei nos motivos dela, eu estava só chocada. Tipo, como eu ser japonês. Ai, gente, eu interrompo todos os tropos. Imagina, já tá vindo. E aí eu até pensei uma coisa, porque eu acho que talvez tenha tido muita diferença na minha vivência escolar, da sua vivência escolar, porque na minha época já era meio que modinha anime, essas coisas. Então, talvez, tipo, igual, por exemplo, hoje em dia K-pop é muito moda. Então, pra asiáticos tá, tipo, bombando. Então agora, ó, todo mundo quer ser. Agora é legal. Sabe que tem uma coisa que eu fiquei pensando também, que eu li um artigo de uma menina lá nos Estados Unidos lá, que escreve vários, assim, sobre vivência asiática lá. Só que até, tipo, relaciona algumas coisas, que lá também é um país de imigrantes, né? E daí ela fala do quanto chateava ela, porque quando ela era criança, a mãe dela fazia as comidas tradicionais, ela nem é japonesa, eu acho que ela é vietnamita, não sei. E daí todo mundo achava nojento, sabe? Igual, tipo, quando eu era criança também era assim, acho que eu peguei a pior fase mesmo, não sei o que. Era tipo, ui, você come peixe cru. Oi, você come cream cheese junto com o negócio. Aí hoje em dia é coisa de rico, maravilhoso. Hoje em dia é tipo, nossa, ai, Vou lá no ai, Japa. que fina, sabe? É verdade? Não, pra chegar num ponto de um amigo nosso uns anos atrás, assim, vir e querer ensinar minha mãe como faz com Puta que sushi, pariu. sabe? Assim, nossa, minha mãe ficou muito indignada. E eu fiquei, na hora eu nem pensei, assim, nessa pessoa, ele é meio chato mesmo, sabe? Tá bom, né? Mansplaining. Ele veio dar um mansplaining na minha mãe. Dar um cultural explaining. Não leve isso. Como fazer sushi. Como fazer sushi. Isso. Eu não tenho maturidade. Mas sabe, tipo, eu acho que eu não vivi essa época do... Quer dizer, tava começando anime, tava começando Cavaleiros do Zodíaco, mas acho que não era tão... Acho que não associava tanto a japonês, exatamente, acho. Eu acho Eu que tava começando a entrada. foi a escola específica que eu estudei, era uma escola que não tinha uma cultura tão... Sabe? Incluir a diversidade. Não, era muito bullying pesado. Muito então, fechado em si. Acho que talvez seja por isso que eu... É que a minha escola era toda de, tipo, jesuítas, então eles ficavam, vamos amar um próximo, vamos... Ai, isso é legal. A minha área de padres não tinha nada disso. tipo, não sei se isso ajudava muito com o bullying, mas ao menos eles tentavam, assim. Sim, não, na minha era selvageria. Era salve quem puder. Salve quem puder. O meu era competição, se for pegar essa questão asiática. Eu não entendi na época, mas revendo assim, anos depois, eu entendi que os outros colegas competiam comigo pelas notas mais altas, sabe? Tipo, Isso era um parâmetro de boas notas. Eu ficava... Né, eu me considero uma pessoa que era meio CDF na época, sabe? Mas aí... Na época. Aí chegava assim... Nossa, nerdinha maravilhosa. Eu tô no trope também. Trope. No trope vivo. Mas aí chegava assim, distribuía as provas, assim, fulano, pega a tua prova, não sei o quê. Aí chegava e perguntava pra mim quanto eu tinha tirado. Não perguntava pra ninguém. Quanto tirou, e aí depois a pessoa voltava pra mesa dela, olhava assim pra trás pra mim e tipo, fazia uma risadinha. Eu ficava... Tipo, eu tirei mais que a japonesa. Nossa, que ótimo. Bom pra você, foda-se, né? Pena que quando a gente é criança, a gente não tem essa estrutura pra falar foda-se, né? Eu não entendia, né? Eu não entendia simplesmente o que tava acontecendo.
Mas às vezes talvez não entender fez com que você não ficasse tão magoada também, Exato, né? assim, tô vendo aqui as mazelas que fez na vida da Nossa, Mila. eu acho que Assim, oh. Gente, eu sou muito perturbada, né? Pelo amor de Deus. Não, mas é porque eu acho que na sua escola as coisas eram mais punks. Foi um pouco punk, mas também acho que é igual a gente tava falando no começo, como a pessoa lida, sabe? Eu acho que na época, porque eu nunca fui uma pessoa infeliz, então, tipo, na época eu tava vivendo, mas acho que eu fico muito repensando depois, sabe? Ai, o que eu senti, o que isso aconteceu, sabe? Mas essa história da plástica é uma coisa que foi difícil pra eu lidar. Mas não foi um negócio que eu ficava todo dia chorando. De repente fica de volta, né? Sim. Mas assim, é um negócio que eu fiquei pensando depois por que eu fiz, sabe? E também era meio inegável porque você tinha que se olhar no espelho no momento, né? Então você acaba Mas reparando. na época você ficou feliz depois, assim? Eu acho que sim, eu não lembro. É porque também, se alguém for fazer qualquer plástica, eu imagino que seja assim, logo que você faz, você Mexe, tá né, com a inchado. cabeça também, né? Mexe. Uma coisa que muda com a tua cara. E vai no psicólogo antes, assim, porque a questão não é como tá a sua cara, sabe? Porque eu fiz plástica e não mudou. Sim. Eu podia virar um Ken humano e ficar tentando resolver, mas graças a Deus eu vi que não era esse o meu problema, né? Ai, ufa, né? Podia ter ficado a Barbie lá. Barbie japonesa, sei lá. Tem Barbie japonesa? A Suzy... Ah, não, a Suzy não era japonesa. A Suzy não, tinha uma outra. Acho que tem uma Lika. Lika, exato. Olha aí. Ela é japonesa mesmo. Verdade. Ok, agora vamos para o segundo conceito, o segundo agrupamento, que é do perigo amarelo, a invasão asiática. Essa classificação teria uma origem nessa questão do orientalismo, ou melhor, é contemporâneo a essa questão do orientalismo, surgiu também nos séculos 19 e 20, só que você pode caracterizar como uma paranoia coletiva. Foi um discurso instrumentalizado na qual se justificava a invasão de territórios de países asiáticos ou de impérios asiáticos, na tentativa de unir vários povos europeus contra o que ele diria que seria uma invasão dos asiáticos. Principalmente, assim, uma questão de colocar como uma ameaça ao mundo moderno, ameaça aos bons costumes, essa selvageria está avançando, sabe? E isso começou com a China, mas assim, o discurso, ele legitimou guerras e ocupações dos territórios de países asiáticos, além do massacre de imigrantes em países ocidentais e leis mega restritivas à imigração. É um discurso para unir contra o outro, tá? Então, perigo amarelo. Depois que houve essa questão com a China, teve essa questão do Império Mongol, e o Império Mongol ele avançou lá por terras europeias e tal. Então, essa influência não era a China ainda na época do Império Mongol, eram ainda povoados diferentes, povos diferentes, mas se classificou como tudo China. Depois houve guerras entre a China e o Japão foi vitorioso. Então o Japão passou a ser o perigo amarelo. Eles são entendidos não como mais os chineses, eles são entendidos como agressivos, os japoneses. Diferente do padrão coloca agora. Isso é mais antigo, então. Isso é mais recente. É recente? Né, guerra, sim. Mas eu acho que seria o quê? Século XIX. Né? Foram entendidos como agressivos e astutos. Os imigrantes japoneses, também houve também a imigração para países ocidentais, eles pegam bem a onda do discurso da eugenia racial que estava rolando no Ocidente. Ou a higienização étnica. Desculpa a ignorância, seria essa época do nazismo? Não, antes disso. Ah, tá. Um pouco antes. É porque no Japão também teve eugenia racial, né? Só que daí os japoneses que fizeram. Sim, sim. Mas isso é antes ainda. Não, eu coloquei assim, tá meio furado até um pouquinho que eu coloquei aqui, mas assim, mudou o discurso do perigo amarelo pro Japão, os países europeus se sentiram ameaçados pelo Japão porque venceram a China, tá? E, ao mesmo tempo, com a imigração de japoneses para o Ocidente, eles não queriam que houvesse a perpetuação do gene dos japoneses, entendeu? Então, ia contaminar essa questão do gene já meio europeu, sabe? Deixar mais amarelo, não queriam. Assim como dos negros também, não queriam que misturasse a linhagem. E não ajudava também o fato deles se fecharem em sua própria cultura, que a gente estava discutindo, e entre os seus semelhantes.
Aí sim, a gente chega na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial só sacramentou o Japão como principal inimigo e os imigrantes em países ocidentais é que pagaram o pato com deslocamentos a campos de concentração nos Estados Unidos e a expulsão de países que estavam como o Canadá, o Peru e o Brasil. Por aqui, no Brasil, ainda houve a proibição da língua, o fechamento de escolas, da imprensa escrita, além de apreensão de bens para indenizar o Brasil por eventuais danos na guerra. Que era aquele episódio na Liberdade, inclusive. Mas o Japão ganhou guerra. Filme de Corações Sujos, né? Tá, essa época, do Corações Sujos. Exatamente. Tá. Não tem uma história também de um grupo de japoneses, o Lupa que sempre conta essa história, que teve um grupo de japoneses em Manaus que teve que fugir pra floresta. E daí eles ficaram lá por anos. Nossa, eles viraram quase uma tribo indígena japonesa. Se misturou ali. E daí acho que no ano, não sei se foi esses tempos atrás, o governador de Manaus foi pedir desculpa pra comunidade japonesa. Eu não sei detalhes a respeito desse episódio, mas eu ouvi falar. E essa história do Corações Sujos, isso é meio... Mas lá em Açaí, que é onde minha família morava, tem a casa lá do Shindo Reimei, que eles se reuniam, e daí depois meu avô foi lá e comprou a casa. Essa casa devia ser muito mal assombrada, né? Com certeza, velho. Enfim. Curiosidades da família. Porque eu tava lendo o livro, daí eu falei, mãe, olha essa história, não sei o quê. Daí ela, eu sei, então, a gente morava na casa que era sede. Por isso que eu achava sinistro o andar de cima da casa. Ai. Você chegou aí lá, você morou lá? Sim, a minha avó tia morava lá, eu ficava ali nas férias. Só que no andar de cima eu achava bem assim, ai, que medo. Gente, eu fiquei muito chocada, minha mãe de boa falando. Tipo, normal. Normal todo dia. E daí meu tio também falou que o avô dele, né, como se fosse também nessa época de guerra, vivia sendo preso, porque daí eles não podiam falar em japonês, né? Caralho. Tipo, você era pego, ia lá e era preso. Só que era uma cidade pequenininha, né? Então, sim. tá preso. Daí a minha bisa ia lá levar marmita pra ele na cadeia. Guarda de confiança quase também, né? Tá ali com a chave ali. Uhum. Os alemães também passaram por isso. Exato. Era da época da Segunda Guerra, né? Que o Japão e a Alemanha estavam do lado. Tava do ladinho. O Japão fez coisas horríveis, né? Mas os imigrantes daqui, pô... Pois é. Até fica meio esquisito. Eu, pessoalmente, assim, quando vi essa parte da história da Segunda Guerra, os imigrantes daqui, eu ficava sempre um buraco, porque parecia, assim, que o Japão tava pagando um pato de penetra, sabe? Tipo, Foi andar com as pessoas erradas, a Itália e a Alemanha. Oi, gente, o que tá acontecendo? Tá uma parada aqui invadindo, você quer junto? Nossa, quero! Só que não, Só que não, porque tem esse buraco na formação didática pra mim, pelo menos. E é engraçado mesmo, porque eles... ficou muito forte essa história do nazismo, do Hitler, e dessa parte realmente esse lado do Japão, que fez coisas horríveis, que tem... Não falam, acho que até essa parte, não sei, acho que não combina com a história da minoria modelo também. Né, até é interessante, Pode assim... ser que não vale a pena. Porque mesmo até lá pela Ásia, né, os chineses e os coreanos não eram amigos, os japoneses não eram amigos deles, né, eles dominaram lá, atacaram. Eles sempre estavam disputando terras, né, quem é dono de não sei o que, sabe? Não, e o Japão faz umas coisas tão horríveis na guerra que até hoje, né, as pessoas... Sim, e eu vou comentar, inclusive, vai fazer parte do estereótipo feminino aqui. Você vai falar? Vou Então falar. tá bom. Ai, meu Deus. Ó a pistola, tá chegando. Mas assim, continuando, o bastão do perigo amarelo voltou pra China na Guerra Fria. Por quê? Revolução comunista, né? Quem que era o maior inimigo dos Estados Unidos? Comunismo. Engraçado que até hoje a China tem essa imagem, né, de... os chineses vão vir dominar o mundo. Agora nem é perigo amarelo, é perigo vermelho. São os inimigos dos americanos, né? Chineses e russos. Mas os chineses não têm uns acordos de comércio com os Estados Unidos agora? Eles têm, mas... Não, o mundo inteiro depende da China. Não tem como não ter acordo de comércio. Só que é sempre assim, meio, sabe? Desconfiado. É porque tem essa coisa, tipo, comunismo de mercado que eles chamam, que é uma coisa de transição entre capitalismo e comunismo, né? Eu sou comunista quando eu quero. Quando eu tô fazendo acordo econômico, eu sou capitalista. Além de voltar a ameaçar o domínio econômico, também era um perigo à democracia ocidental.
Então, essa era a China como perigo vermelho. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, parelho assim essa transição, né? Temendo pela aliança com a União Soviética, os Estados Unidos investiram no Japão e na sua indústria, a qual avança de tal forma que começa a prejudicar a economia industrial do seu tal benfeitor na década de 70. Ou seja, o outro perigo amarelo volta pro Japão de volta. Tipo, você pode ser bom, mas não tanto. Porra, tô te ajudando, velho. Você quer o braço também? E aí, a partir desse contexto, criou-se os estereótipos dessa segunda classificação do perigo amarelo. Então, surgimento nos filmes de máfia, vilão bem sucedido, mas que é super mal intencionado. Dá pra lembrar alguma coisa? Máfia sempre tem, mas eu sempre penso que é chinesa, né? Tem Yakuza, né? Tem a Só que eu não sei se é verdade. lenda, se é realidade, o que é. Verdade. Geralmente eles lutam artes marciais, ou tem uma grande arma... Sim. Tatuagens de dragão nas costas. Isso, né? Cheio de tatuagens. Nossa, acho que anos 90 é muito isso, Nossa, né? o do Jack Chan mesmo, era muito... Ai, máfia chinesa. Sim, o Jack Chan é o chinês bonzinho, né? É isso. Tem aquele outro É o cara chinês também. americano. O Van Damme também, né? Era sempre... E também com conexões comunistas, né? Também tinha, de certa forma, ele é chinês, mas ele tem conexão com os russos, não sei o quê. Também, isso também flerta com aquela primeira classificação, porque, de certa forma, são organizações criminosas que não têm uma moral muito compreensível, assim, não te dão contexto, mas você acha que é ruim, né? É até meio selvagem no sentido de ser muito cruel, muito frio, né? E não parece conhecer limite nenhum. Então, nesse sentido, vira um perigo. Também flerta com a minoria modelo no sentido dos geeks, no sentido de ser mais inteligente do que os caucasianos, sabe? Então vai roubar o meu lugar, vai roubar o meu emprego, vou me fuder. Tá. Ou então na indústria, o cara é dono de Toyota, Mitsubishi, não sei o que. O cara vai me ferrar na indústria aqui de automobilismo que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Mas ao mesmo tempo a problemática da minoria modelo nesse sentido é você despreza os méritos da pessoa individualmente, né? Você coloca só como, ele é inteligente porque ele é japa. Ele é inteligente porque ele é chino. Não é porque é esforçado, Não, porque... porque ele estudou pra caralho, né? E ao mesmo tempo, assim, ele não tem um coração. Tipo, é uma pessoa fria que só estuda. Ele isso. tem... Ele é fechado no canto dele. Não é porque as pessoas ignoram ele, porque ele é japa. É que ele não tá ligando pra nada. Ele não quer ter amigos, ele só quer estudar. Ele não é humano igual nós que queremos fazer cocô. Inclusive o vaso dele é diferente, né? Pra não fazer cocô do mesmo jeito que a gente. E aí temos o terceiro conceito, a gente vai flertar com a percepção de gênero agora. Machismo, principalmente. Eu vou começar com os homens só pra chegar nas mulheres no final, tá bom? Tá. Então, os homens eles geralmente são retratados como ou geeks, ou grandes lutadores, ou não costumam ter sucesso como as mulheres, nos dois padrões. Ora porque são retratados como gente meio esquisita, ora porque parece que eles não têm interesse amoroso mesmo, ou eles não despertam esse interesse nas mulheres. E isso teria origem num contexto americano, nessa época que teve do perigo amarelo, que foram várias leis mega restritivas à questão dos imigrantes chineses e japoneses. Vamos começar mais com os chineses ainda. A chegada de asiáticos, principalmente da China e das Filipinas, esqueci deles, da China e das Filipinas como mão de obra barata no século XIX, nos Estados Unidos, preocupou pela possível mistura interracial. E com isso, criou-se leis restritivas no sentido de que não podiam ter propriedade privada, nem ser empregados para desempenhar trabalhos pesados, sendo obrigados a se limitarem a serviços associados a tarefas que geralmente colocam como papel feminino, tipo lavanderia, tipo cozinha. Então, colocavam uma mensagem subliminar do tipo, eles são menos homens, eles são menos provedores. Nossa, o cara que pensou nisso, né, foi assim, cruel, porém genial no sentido da sutileza. Porque, por exemplo, se eu fosse um homem asiático nessa época, eu estaria dando graças a Deus de ter que cortar a lenha, de ter que pegar no pesado. Mas, por outro lado, realmente desmascula um pouco eles. Exatamente. Bastante, na verdade, né? Dando graças a Deus de ter um emprego, né? É verdade. Exatamente, me empregaram. Você é imigrante, né? E aí isso até vai ao encontro daquela minoria versão 2 que eu botei,
que não é concorrência. Não é concorrência pra ninguém dos homens americanos. E aí coloca essa questão também como se fosse mais afeminado. Então, aquela lenda do peru pequeno Nossa, se isso é baseia muito forte. nisso. Isso é muito... Nossa, isso faz muito mal, né? Porque a nossa sociedade é baseada no pinto, né? Sociedade falocêntrica. E... Nossa, o quanto isso faz mal, né? Pros homens, eu imagino. Tipo, a gente não quer que a sociedade seja machista, mas ela é, né? Eu Mas até- olha só, eles estão dando a volta por cima, porque agora, com o advento do K-pop... Ai, desculpa, gente, eu fico falando isso, mas... É bom colocar. Porque eu tenho a impressão de que pros homens asiáticos tá ajudando muito, Sim, porque eu agora eles estão virando objeto de desejo, também é uma coisa, né, objetificadora. Mas eu quis dizer, eles estão começando a ser vistos como homens gostosos, assim, sabe? E querendo ou não, tem mais representatividade, né? Porque, por mais que sejam vários homens magros e altos, mas eles estão aparecendo, né? Sim. Como... Então, até a Chimamanda, sabe? Ela que escreveu lá o Sejamos Todas Feministas. E dela ela é maravilhosa, né? E dela tem o livro Americana. E daí nesse livro, é uma história é uma história de amor, só que ela vai colocando vários pensamentos dela no meio. É maravilhoso. Mas enfim, tem uma hora que ela fala da mulher negra, do quanto... aqui a gente já vê as meninas falando sobre isso, né? Do quanto a mulher negra é tipo a última na pirâmide, né? Que não é valorizada na inteligência, não é valorizada mesmo beleza, e daí que elas são invisíveis. Então, quase tão invisíveis quanto os homens asiáticos. Nossa, isso me chocou muito, sabe? Porque a gente parece, não tem nada, tá tudo bem. K-pop. E daí quando a Chimamanda falou, parece que foi tipo um carimbo, sabe? E daí ela falou disso, porque daí ela fala assim, porque pelo menos os homens asiáticos, eles não são considerados menos homens, são considerados fracos, né? Digamos, nessa estrutura machista, eles são o mais baixo, mas pelo menos eles são considerados inteligentes. Putz, que doído isso, né? Sim, até pensar na nossa família, né? Eu e a Dani temos irmão, assim... por mais que você não queira que a estrutura seja machista e que a pessoa não sofra com isso, mas ela sofre, né? Tipo, eu vejo muito que... Eu não sei, eu tenho essa imagem, assim, que os homens asiáticos, ou aqui no Brasil, assim, ou só tem dois papéis, sabe? Ou é nerd ou é playboy, parece. Tipo, não tem vários. Só tem 2 tropes para homens asiáticos no Brasil. Não sei, eu tenho essa sensação, sabe? Não tem assim, o cara legal, o cara... Não. Ou eles são nerdões ou eles são o Yuji. Eu só quero PlayStation. E é isso. Vamos continuar. Além dessa lei já bem pesadinha, né, pro estereótipo deles, teve a lei de exclusão de chineses, isso aí do século XIX, tá? 1882. Ele proibiu a entrada de vez de qualquer chinês nos Estados Unidos. No caso, geralmente quem ia primeiro para os Estados Unidos eram os maridos, e deixava a família lá na China. E a intenção era conseguir dinheiro para trazer o pessoal. E não conseguiu tempo dessa lei. Então, impediu que as esposas dos chineses nos Estados Unidos fossem trazidas por 60 fucking anos. Nossa. Então, foi uma higienização étnica por geração que aconteceu. E só esse ato foi levantado pelos Estados Unidos apenas com a união da China à causa americana na Segunda Guerra Mundial. Mas você vê como essas políticas, até que a Dani tava falando, o quanto é cruel, e a gente pensa que não tá sendo pensado, né? Soltou uma lei ali, mas tá tudo bem, sabe? E quanto é tudo... Tipo Handmaid's Tale, sabe? Sim! Não, mas é só porque todo mundo é a favor disso. Isso, não tem problema. vai fechar minha conta. Vamos fechar as portas para os chineses. Ou mesmo essa história dos negros, né? De criar leis separando, criando regras para um de cada tribo ir para um lugar, para não ficarem juntos. Não é por acaso que as coisas são assim. É um plano, é uma estratégia. Sim. Dividir para conquistar. É uma estratégia de poder, né? E aí você pensa, tudo bem, né? Os chineses aqui que estão ali nos Estados Unidos, sei lá, vão ficar com as mulheres americanas ou então outros imigrantes, né? Pau! Achou errado, otário, né? Choque de cultura. Proibiram. Com outras leis, os homens asiáticos foram proibidos de casarem-se com mulheres americanas
E aquelas que não fossem dessa nacionalidade e lograssem o matrimônio, poderiam perder sua cidadania americana. Ou seja, mais higienização. Os coitados não podiam casar, não podiam ter propriedade, não podiam fazer nada. Não podia trazer a família. Não podia trazer a família, não podia ficar com ninguém. Ou seja, não é um bom negócio ficar com o homem asiático, né? Não são atraentes. Sim. Não é legal. De todas as formas foram tentando... Vai cortando. E aí surgiu esses estereótipos esquisitos. E isso é só não uma... atraentes. E isso foi em que ano, Mil? Foi faz pouco tempo. Século Se XIX. foi depois da Segunda Guerra. E aí depois da Segunda Guerra. Aí agora a gente tá colhendo os frutos. Sim. E daí tem sempre essa imagem do... Tipo, o Jackie Chan era o principal do filme dele. Ele luta, ele pula no carro, ele sobe um prédio. Mas ele não... Como todo chinês faz isso, né? Mas, e, mesmo assim, você não tem a ideia dele do machão. Não. Tipo, quando você pensa no galã, você não pensa no Jack Chan, você pensa no Brad Pitt. Sim. E ele é lindo, gente. Pelo amor de Deus. Fiquei até curiosa, vou procurar umas fotos dele mais jovem. Nossa, na época que fazia a moda, eu fiz até umas estampas dele. Nossa, devia ser muito cool. Pior que quando eu penso no Jack Chan, eu penso no meu pai. Porque... Meu pai parece um pouco. Uma vez uma porteira de um prédio lá sugeriu que ele participasse de um concurso de sósia. E, tipo, ela não tava zoando ele, ela não tava, tipo, ela tava realmente falando sério. Tipo, cara, você tem muita chance de ganhar. Ela tava assim, japonês é tudo igual. Ela falou que especificamente ele parecia o Jack Chan e ele lembra um pouco alguma coisa. Mas quem que foi que sugeriu? Foi a porteira de um prédio. Ah, mas ela era do apartamento, do local? Passava na frente todo dia? Meu pai passava todo dia, que então individualizou. Individualizou, é verdade. Eu acho que sim. Não tô querendo ser preconceituosa com a moça, mas assim, eu acho que individualizou. Mas eu acho que pelo menos nesse aspecto ela não consideraria que qualquer japonês seria o Jack Chan, mas meu pai especificamente ela achava que tinha cara de Jack Chan. Ele tem um pouco. Acho que é o cabelo e o nariz. E ele é fortinho, assim. Aí usa aquele jaquetão de tactel do Jack Chan, ele acabou. Verdade. Calça branca, acabou. Só falta lutar artes marciais. Isso. Não preciso de dublê. Ai, minhas costelas. É triste isso, mesmo agora, assim, agora, com o K-pop, realmente eu acho que tá melhorando, sabe? Desculpa, eu não deixo vocês argumentarem que vocês mas falam. a gente é mais velha, assim, digamos sim. assim, a gente não tá no bonde. Sim. Mas é bonde do K-pop. Tanto é que eu mesma nunca tive muita atração por garotos japoneses, assim, porque eu sempre achava que ou eles eram nerdões ou eles eram, sei lá, nerdões, sei lá, não era, parecia primo, assim. A gente teve um pouco por causa do J-pop, né? Que era um pouco antes. Não, mas o meu primeiro crush, assim, de negócio foi do protagonista de Tokusatsu. Ah, é? Foi do Inspector, Yuma. Primeiro crush. Ah, eu acho que eu gostava também dos caras do Bycrosser. Tinha um que eu achava lindo e eu era criança. Eu era bem americanizada, eu gostava, sei lá, do Troy, do High School Music, sei lá, dos caras bem ocidentais. Entendeu? Foi o que... Isso é normal, eu gostei dos Backstreet Boys. Gostava do loiro, assim. Do loiro, de olhinho azul, aquela coisa bem eurocêntrica. Mas até falando desse negócio de K-pop, vou contar uma história. Qualquer coisa depois a gente corta. Esses dias eu tava no... foi aniversário do Lupa, daí a gente tava num barzinho lá, né? Que a amiga dele inaugurou, daí a gente foi. Daí duas menininhas pequenininhas ficavam me olhando. E eu, tipo, né? Conversando. Daí, de repente, veio uma, ai, você é muito linda. E daí veio outra, ai, você é muito simpática. E ficaram, sabe? Daí até o amigo do Lupa te amando. Ficaram muito me amando. E eu, ai, obrigada, né, gente? Nunca aconteceu. Não estou interessada. Não sei o que essas crianças estão. Daí o amigo do Lupa falou, elas estão te zoando, né? Porque é estranho mesmo, né? Mas elas olhavam com um encanto, sabe? A Ryuna. Daí eu fiquei assim, tá. Daí passou um tempo, assim, e uma delas veio, ai, você conhece o BTS? O BTS, claro, sabe? a bomba. Eu acho que era o mais perto do BTS. Entendi, que ela chegou, sabe, assim? Ela tava com brilho no olho. Ai, que fofinho. Então, tipo, querendo ou não... Pra você ver como representatividade importa. Imagina se ela tivesse visto teu irmão. Nossa senhora, é verdade. Ia surtar, né? Não, e
é engraçado porque eu já tive, assim, tipo, já veio... Tipo, eu sempre via, não sei, eu acho que eu sou uma pessoa que as pessoas não têm medo de chegar, talvez, mas várias crianças já vinham, ai, você é japonesa, ai, não sei o quê. Só que, Show tipo, da nunca nenhuma falava, ai, você é linda, sabe? Tipo, ela falava, você enxerga direito, sabe? Umas coisas Eu lembrei de uma única vez que eu fiquei assim, é que uma vez tava na praia e uma criancinha tava não era nem comigo que ela tava falando com o pai, sei lá, mas muito de perto dela. Ué, por que esses japoneses estão aqui? Não deveriam estar no Japão? Volta pro seu país. Foi quase volta pro seu país. Tipo, eu não fiquei tão chateada porque era muito criança. Era mais uma coisa assim, como que veio parar aqui? Não era uma coisa, tipo, xenofóbica, caia fora. Mas... Chegava pra criança, eu falava, cara, tem uma nave ali, chegou aquela nave ali, tá vendo aquela nave ali? Ah, ela tá invisível agora, mas você vê aquela nave ali, é por causa dos meus olhos, desculpa. Então, mas é ruim, mas é bem por isso, porque não tem representatividade, né? Daí você é brasileira, você tá aqui, você nasceu aqui, tem todo o direito de estar aqui, mas as pessoas, não tipo, entendem principalmente tanto criança, né? E é engraçado porque crianças muito pequenas, ou mais ou menos pequenas, que ainda não passaram, sei lá, que série da escola lá, mas elas também não entendem muito bem o conceito de genética. Então eu já conversei com crianças que elas perguntaram, você veio do Japão, você nasceu lá? Não, eu nasci aqui. Daí, mas como é que você nasceu aqui? Você nasceu japonesa, assim, né? Tela azul. Daí eu falei, então, existem as células, porque elas acham que, tipo, a tua aparência depende do lugar que você nasceu, e não de quem são seus pais. Porque imagina a criança ficar vendo lá, tipo, sei lá, galinha pintadinha, daí mostra, olha o Japão, daí tem o japonês, olha a África, sabe? É muito... Aí eu tropei, ó. o mundo tem que ser muito certinho, né? Pois é, mas eu acho que pra criança eles acabam ensinando assim, porque imagina ensinar toda a subjetividade de, tipo, teve imigração, e daí tem as células e a genética, daí... Aí chegou o ensino médio e ele deu uma bomba na vida dele, né? Mas pior que, tipo assim, faz sentido, só que ao mesmo tempo a criança absorve se você... Sim, né? as crianças que eu expliquei sobre o DNA na célula, ó, aprenderam direitinho. Se elas vissem lá uma novela que tá lá, família japonesa, pronto. É, tipo, com a história da imigração lá e tal, Haru e Natsu. Elas estão vendo lá o BTS e já estão assim, olha, os japoneses são lindos. Você viu como mudou o padrão da beleza, né? Chegaram, ai, você é linda, parece o BTS. Não, eu fiquei tão feliz, eu pensei, olha aí, ó. Olha aí. Obrigada, BTS. Olá, ouvintes do Not So Kawaii, o meu nome é Luiz, eu sou, na verdade, um dos Luizes previamente citados nesse podcast já. Eu sou o Lupa e eu sou também o editor desse podcast lindo, produzido por essas três meninas maravilhosas. Seguinte, vim aqui dar um avisozinho rapidinho pra vocês. Este episódio ficou gigantesco e por causa disso a gente vai dividir ele em dois. Mas não se preocupem, a segunda metade foi lançada junto com essa, então é só vocês baixarem e escutarem em seguida. Ele só foi dividido porque tava grande demais, com mais de 3 horas de duração. Então, pra não assustar a galera, dividimos em dois, parte A, parte B, parte 1, parte 2, não sei como é que tá o título dessas coisas, mas de qualquer forma, assistiu isso aqui, só baixar em seguida o próximo e continuar escutando o papo delas sobre os estereótipos da cultura asiática.